Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Conexão Sagres de hoje falando sobre história. E vamos destacar o batismo cultural aqui na cidade de Goiânia. Completa 81 anos e a capital completa 90 anos no mês de outubro. Vamos falar bastante sobre a história da nossa cidade, aspectos que vocês conhecem, mas também curiosidades. E vamos tratar nesta edição aqui do Conexão Sagres. E recebemos, nesta edição comemorativa aos 81 anos do batismo cultural, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o presidente Jales Guedes Coelho Mendonça. Jales Mendonça, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Uma obrigação nossa, Samuel Straioto, uma satisfação estar aqui na Rádio Sagres, que pelo próprio nome, né, já remete aí a uma escola famosa de navegação, que é a Escola de Sagres de Portugal. Vamos navegar então, falando sobre o batismo cultural. Citei aqui logo na abertura 81 anos desse batismo. Mas o que significa? Como é que a gente pode diferenciar o batismo em 5 de julho de 1942 para o lançamento da pedra fundamental em 24 de outubro de 1933? Esses dois marcos, eles estão envoltos na mesma perspectiva, que é a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ela foi um fruto de um grande movimento, sobretudo dos tenentes, né, que é chamado tenentismo, e que ele foi deflagrado no dia 5 de julho de 1922, que foi o levante do Forte de Copacabana. O forte ainda existe em Copacabana, no Rio de Janeiro. Até acho que é uma visita muito interessante para aquelas pessoas, turistas que estiverem conhecendo a nossa antiga capital federal. E lá teve essa deflagração, né, de 18 tenentes tentaram tomar o poder, uma coisa assim meio altruísta, meio até lunática. E, ao final, eles foram derrotados. Mas ficou o marco, ficou a semente da Revolução, e que ela foi 2 anos depois, teve também um levante em São Paulo, né, em 1924, e todo esse movimento ele foi canalizado em 1930. E qual que foi o dia da Revolução, que a Revolução foi vitoriosa? No dia 24 de outubro de 1930. Então não é por acaso? Nada é por acaso. O batismo cultural ele representa 20 anos da comemoração do levante do Forte Copacabana, né, no dia 5 de julho, e os 80 anos de Goiânia, como você mencionou, ele retrata, na realidade, os 80 anos da vitória da Revolução de 1930. E Goiânia é fruto da Revolução de 1930. É a revolução que mexeu, né, na configuração política de Goiás, né, e como toda revolução, ela quer pôr abaixo o passado imediato. E assim aconteceu com a República, assim aconteceu com a transferência da capital de Minas Gerais. A capital de Minas Gerais era Ouro Preto, né? Uma cidade colonial com as mesmas características da cidade de Goiás. E os mineiros, então, acharam por bem, como a nova ordem havia se estabelecido, de construir uma nova cidade. E aí nasceu Belo Horizonte. Goiânia tem a mesma perspectiva, só que 40 anos depois. O processo já da chamada Marcha para o Oeste. Não, a Marcha para o Oeste ela veio após o Estado Novo em 37. Já no governo de Getúlio Vargas. Isso. Ambos, o Vargas ficou 15 anos no poder. Ele entrou em 1930 e saiu em 45. No meio termo tem um golpe de Estado, que foi deflagrado no dia 10 de novembro de 37, que se instaurou uma ditadura sem rebuço, sem... escancarada, vamos dizer assim, para usar um termo aí do Hélio Gaspari. Então, depois que se implanta o Estado Novo em 37, que veio esse programa do governo chamado Marcha para o Oeste. Então, o início de Goiânia não tem nada a ver com a Marcha para o Oeste. Depois, sim, mas no início, não. Isso é uma lenda, inclusive, não é? As pessoas costumam associar bastante, não é, esse processo da criação de Goiânia com a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste nem existia, né? Quando Goiânia foi transferida no mês de março de 37, a Marcha para o Oeste nem existia. Então, ela começou em 38. Então, não tem jeito de, cronologicamente, uma coisa ter repercutido na outra. Então, para a gente resumir a história, Goiânia foi, então, fruto da Revolução de 1930. E você falava aqui do Teatro Goiânia. O Teatro Goiânia é a catedral deste movimento, dessa revolução,
né? E não por acaso todos os atos celebrativos de 42, né? Dessa semana de inauguração de Goiânia, foram comemorados no Teatro Goiânia, inclusive a Rádio Clube, que é a alma mater da Rádio Sagres de Goiânia. Isso mesmo. Para você que acostuma acompanhar a programação do Sistema Sagres, tudo isso originou há 81 anos com a Rádio Clube de Goiânia, SA, a Sociedade Anônima Rádio Clube, e aí nós temos então a história da cidade passando pelos microfones da Rádio Clube ao longo das 8 décadas, registrando acontecimentos históricos, e o primeiro deles, o Batismo Cultural de Goiânia. Nós indicamos aqui essas datas importantes, o lançamento da pedra fundamental, mas também do próprio batismo, mas o batismo ele não se resumiu ali num único dia específico. Foi uma programação extensa de 5 até 11 de julho de 1942. Mas por que batizar culturalmente Goiânia? Na realidade, para chamar atenção, né? Para um momento importante, a construção de uma cidade que demandou um esforço hercúleo de várias pessoas. Então, nada mais correto do que você fazer um batismo. Agora, a gente tem que entender que esse momento era um momento altamente autoritário. A gente vivia numa ditadura, né? Em que as forças oposicionistas não podiam se expressar. Então, é importante a gente contextualizar esse momento do batismo para não gerar assim, uma imagem que não corresponde à verdade. O 24 de outubro também, a gente estava envolto num momento de muito autoritarismo. Basta dizer que não havia parlamento aberto. O parlamento ele só se restabelece com a Constituinte de 34. Né? E aí, sim, volta a funcionar a liberdade de imprensa, todas esses postulados que inspiram a democracia liberal no mundo, né? Então, na realidade, o importante é a gente falar sobre isso para a gente ter esse contexto. O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, inclusive, que é a primeira entidade cultural criada em Goiânia, ela faz também 90 anos. Né? Ela foi criada em 1932, na cidade de Goiás, no Palácio da Instrução, que é um prédio que foi restaurado há 2 anos atrás pelo governo de Goiás. E ela veio para cá em 1938 e a gente está sediado, a nossa entidade está sediada na primeira casa do Setor Sul. E essa casa, ela foi restaurada o ano passado em uma parceria com a Cooperativa de Crédito Cicobi Unicentro BR. E a partir de então nós começamos a desenvolver vários projetos. 2 deles eu citaria para você. O primeiro deles é o projeto A História Chama Escola, que tem como objetivo envolver os discentes, a comunidade estudantil de Goiânia, para abrir o olho, para se interessar pela história de Goiás, de Goiânia e de Goiás. E aí a gente já levou mais de 1.000 estudantes da rede pública e da rede privada para conhecer o Instituto Histórico, conhecer as nossas obras de arte e, mais do que isso, conhecer toda essa trajetória que envolve a povoação em Goiás. Nesse sentido, a ideia é de fomentar uma consciência histórica em relação aos estudantes que passam por lá pelo Instituto? Exatamente. A gente sabe que a história de Goiás ela é um pouco desconsiderada, né? Nós mesmos tivemos uma formação muito superficial sobre essa temática. E eu acho que a lógica tem que ser outra. Nós temos que conhecer bem a lógica da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado. E aí sim conhecer também o país que você vive, naturalmente sem prejuízo da história contemporânea mundial. Então, esse foi o primeiro objetivo, né, de requalificarmos o prédio e então recebermos os estudantes. Com esse projeto, A História Chama Escola. E fizemos também, ao mesmo tempo, um outro projeto que chama Café com Arte na Casa Rosada, que tem como objetivo mostrar as obras dos artistas goianos.
e já fizemos 4 exposições. Isso é um espaço gostoso, um ambiente no centro de Goiânia, até para revitalizar, requalificar o nosso centro, que precisa desse oxigênio para estar recebendo as pessoas, né? E não existe um espaço mais icônico de Goiânia do que o centro, a Praça Cívica, sobretudo, né? Até porque ela muda um pouco o centro das cidades goianas, que sempre tem uma igreja no centro, né? Em volta da igreja que acontece o crescimento, o adensamento populacional da cidade. Em Goiânia, não. Foi diferente, né? A igreja está fora da Praça Cívica, né? A praça é cívica, ou seja, é os poderes cívicos, os poderes constituídos do Estado. E a catedral está fora do negócio. E a nossa Casa Rosada está situada na Praça Cívica, né? Embora seja na porção superior, por isso que ela não é centro, ela é setor sul, e ela é o primeiro imóvel a ser construído no setor sul de Goiânia. E para quem está nos acompanhando aqui no Conexão Sagres, olha, eu me interessei, eu fiquei curioso, quero saber mais sobre o Instituto Histórico, conhecer essa estrutura, na primeira casa no setor sul. É aberto à população, qualquer pessoa pode visitar? Quais são os horários disponíveis para que a população possa conhecer mais sobre o Instituto Histórico? Nós estamos abertos de 8 da manhã às 5 da tarde, às 17 da tarde. E lá funciona também um café, que agora inclusive passou a servir almoço, né? Além do café tradicional, salgado, também está servindo almoço. Tem uma agência do Cicobi como contrapartida ao investimento que eles fizeram de mais de 2 milhões de reais, e 2 salas. A sala Jarba Jaime, que eu reputo o maior genealogista de Goiás. Ele estudou em seu livro de 5 volumes chamado Famílias Pirinopolinas, 145 famílias goianas. Então está lá uma sala de exposição dele. Também a gente mostra a nossa hemeroteca digital. A hemeroteca é uma seção da biblioteca destinada a periódicos, a jornais e revistas, e nós digitalizamos esse acervo, estamos paulatinamente digitalizando esse acervo. Inclusive agora, no mês de março, nós colocamos metade já da coleção total do jornal 5 de março, que foi um jornal que é o predecessor, né, o antecessor do jornal Diário da Manhã. Ele circulou de 1959 a 1980, né, embora fosse semanário. Ele saía toda segunda-feira. Nós já estamos lá na nossa página hemeroteca com h.ihgg.org. Lá você vai ter acesso ao conteúdo de diversos jornais que já estão digitalizados e disponíveis democraticamente ao público, o seu conteúdo. Então, isso facilitará pesquisas não só de TCC, né, de graduação, mas também e, sobretudo, de mestrado e doutorado na área do jornalismo, na área da história, na área da geografia, enfim. Do direito também, que é a sua área, né? No direito, até, por exemplo, me perguntaram se eu queria digitalizar os classificados. Falei, quero. Por quê? Porque é interessante para o corretor, para ver a evolução da propaganda, do publicitário, não é? Para ver a evolução da propaganda, a evolução do valor do imóvel. Porque, às vezes, uma coisa para mim pode não ser interessante, mas para outra pessoa pode ser. Então, o jornal tem que ser digitalizado 100%. E essa foi a lógica que presidiu essa digitalização. Então, sem prejuízo da sala do Jarba Jaime, também nós temos a sala Colemar Natal e Silva. Quem foi Colemar? Ele ficou muito famoso por ter sido o primeiro reitor da UFG, né, da Universidade Federal de Goiás, que foi criada em 1960 junto com a Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E o Colemar também presidiu o Instituto, e foi ele que foi o presidente a construir a Casa Rosada, inaugurada em 1939. Até uma coisa interessante que mostra bem o momento que nós vivíamos no final dos anos 30, porque a cidade de Goiás queria que o Instituto fosse sediado naquela cidade, né? E por isso a prefeitura doou uma quantia em dinheiro para que as obras tivessem início. Mas o Colemar, como chefe do Ministério Público, como procurador-geral da época, ele se adiantou, até usando o seu prestígio, conseguiu uma área no coração de Goiânia e construiu, então, a Casa Rosada em Goiânia, consolidando, portanto, a sede na nova capital. E, então, esse momento também dessa construção retrata um pouco essa disputa que havia entre as cidades, porque você sabe que Goiás perdeu toda a sua rede de ensino, uma rede de ensino completa. É uma experiência que não existe paralelo no mundo. Você vê todo o jardim de infância, a escola normal, a escola de artigos, que depois virou
Escola Técnica Federal de Goiás, em Goiânia, a faculdade, o Liceu de Goiás, todos esses estabelecimentos, eles vieram para Goiânia e saíram de Goiás. E em Belo Horizonte não aconteceu isso, todos foram mantidos em Ouro Preto e também na mudança do Rio de Janeiro não se mudou a UFRJ para Brasília, se construiu a UNB, né? Porque escola não se muda, escola se constrói outra. Mas em Goiânia não aconteceu isso. Então, eu mencionei aqui a questão da construção do Instituto, porque havia, subjacentemente, essa disputa entre as duas cidades. E nesse ambiente aí da construção de Goiânia, dos seus primeiros passos aqui em Goiânia, mas ficou uma história ainda na cidade de Goiás, e é nesse sentido que o senhor também pesquisa sobre a cidade de Goiás, é nesse aspecto aí do momento da transferência, o que aconteceu em Goiás, como ficou a antiga capital, nesse momento em que a gente passa a estudar mais sobre a história de Goiânia, passa a entender mais Goiânia sendo inserida no mapa, é nesse contexto? Exatamente, porque as pesquisas que foram feitas, elas focam muito em Goiânia e esquecem como é que ficou a cidade de Goiás. Então, eu acho que uma história de remoção de capital, ela tem que ver os dois lados. A cidade que está perdendo o título, perdendo o trono de capital, e aquela que está nascendo. Né? Você não pode só olhar por um lado. E assim, como havia uma valorização excessiva só de Goiânia e o esquecimento de Goiás, um dos objetos de pesquisa meu foi exatamente saber como é que a cidade ficou depois da mudança. Né? Até porque agora em 2001, ela ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, ela realçou bastante o seu valor. Não é? E o que aconteceu lá foi o seguinte, eu percebi que entre os mudancistas e os antimudancistas havia uma terceira corrente de opinião, que é fruto, inclusive, da típica política da cultura política brasileira, que é de acomodação, que é de conciliação. E qual que foi essa conciliação? Com a Revolução de 30, que eu mencionei no início para você, havia forças que apoiavam esse governo revolucionário na cidade de Goiás. E essas forças que apoiavam o governo revolucionário de Pedro Luvico ficaram emparedadas, porque eles apoiavam um governo que queria exatamente tirar o título de capital da cidade. Como eles exerciam um poder de liderança, eles tinham que se conciliar com essa população que ficaria naturalmente prejudicada com essa remoção, porque até os imóveis sofreriam, se não fossem a cautelar da cidade, sofreriam uma desvalorização muito grande. Né? Com uma casa em uma cidade que é pujante, que está crescendo, ela tem um valor. Em uma cidade que está em decadência, né? ou em decadência, né, que é pior, porque estagnada é uma coisa, em decadência é outra. Ela desvaloriza sobremaneira. Então, foi nessa perspectiva que eu estudei e eu percebi que tinha uma terceira corrente, que é esse pessoal que apoiava o governo e era líder da cidade de Goiás. Então, qual foi esse acordo? Foi exatamente resguardar os estabelecimentos educacionais da cidade de Goiás. Falei, não, então vamos apoiar a mudança, mas queremos que a cidade seja resguardada. Ao final, isso não prevaleceu, né? Mas no início do processo, isso aconteceu. E qual que foi a principal fonte que me amparou do ponto de vista histórico, né? Porque a gente tem que fazer a interpretação de acordo com fonte, sobretudo doutorado, né? Você é exigido que tem que fazer amparado em pesquisa, em fonte. E a fonte foi a principal delas, claro que foram outras, mas a principal delas que eu fiquei perplexo é que eu percebi que nas 3 eleições que aconteceram nos anos 30, na cidade de Goiás, o partido do Pedro Luvico foi vencedor. Né? Então, alguma coisa estava contraditória, estava paradoxal. Porque a versão corrente é que o povo era radical contra a mudança. Então, se o povo era radical, a consequência imediata e lógica é que o partido dos mudancistas iria perder na cidade de Goiás. E o que os dados me mostravam era exatamente o contrário. Ele ganhou as eleições. Então, essa contradição que me fez me debruçar mais sobre esse assunto, e aí é que eu deparei que havia entre essas duas correntes, entre o não e o sim, pode ser que sim, conforme.
Mas também a gente pode associar isso tanto no momento de consolidação, né, do projeto de Goiânia, mas também numa manutenção de poder lá na cidade de Goiás, para que manutenção de poder no sentido de evitar que outro grupo político, né, seja ligado aí à família Caiado, outras oligarquias, né, que eram relevantes à época, pudessem retomar o poder. Havia essa preocupação, daí tanto da construção de símbolos novos, como o batismo cultural, quanto da manutenção também na cidade de Goiás. A gente pode falar dessa manutenção de poder? Isso sempre vai ocorrer, né? Mas vamos dizer, esse grupo político que foi derrotado em 30, e ele com relação à mudança, ele foi contra, né? Ele não tinha um acordo, era contra a mudança. Essa era a lógica que presidiu, né? Eu me refiro a um grupo que apoiava o governo e estava na cidade de Goiás, né? Que tinha uma mentalidade favorável, né? Positiva da nova ordem política em Goiás. Então, é esse grupo que passou a ser, inclusive, um majoritário na cidade de Goiás, e aí os dados estão aí para robustecer a nossa interpretação, né? Os dados eleitorais, que são objetivos. Basta você pegar, por exemplo, a eleição municipal de 35, na cidade de Goiás. Com relação a cadeiras da Câmara Municipal, o Partido Ludoviquista elegeu 8 vereadores e o Partido Caiadista só 2. E uma eleição que só discutia o município. Porque antes a gente teve a eleição para Constituinte Federal, em 33, uma eleição para Constituinte Estadual, em 34, e a eleição de 35, que teria como objetivo de reconstitucionalizar o município. E nessa eleição, como eu te falei, de 8 cadeiras, de 10 cadeiras, o Partido Ludoviquista elegeu 8. Então, é um dado objetivo que não resta para a gente fazer muita elucubração. Para a gente fechar aqui essa primeira parte do nosso Conexão Sagres especial, hoje nós estamos recebendo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Jales Mendonça, e estamos tratando sobre o batismo cultural de Goiânia, completa 81 anos, entre outros aspectos. Mas a gente citou aqui o Teatro Goiânia. O Teatro Goiânia foi o único símbolo do batismo cultural ou há outros símbolos que eles permeiam aí as 8 décadas de Goiânia, que permanecem ainda vivas no imaginário do goianiense? O batismo teve a sua inauguração no Teatro Goiânia. Aliás, até hoje é um teatro que me chama a atenção pela sua beleza, né? Pela sua acústica, enfim, pelos seus predicados. Você imagina naquela época, né? 80 anos atrás, realmente ele encantava. E ao que parece, ele foi uma cidade horizontalizada ainda, né? Nós não tínhamos não tinha prédios, né? Os arranha-céus, né? Como se chamava na época, né? E teve uma coisa interessante, porque ele foi construído também durante a Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem um abrigo antiaéreo, né? Também no Teatro Goiânia. Ele parece que tem um formato de o arquiteto que fez ele foi o mesmo que construiu a casa, que concebeu a Casa Rosada. Chama José Neddermeyer. E ao que parece, ele fez ali uma configuração do teatro parecido com um barco, né? Com um navio. Então, uma arquitetura arte déco arrojada, bela, né? E o município de Goiânia, aliás, o estado de Goiás era um estado pobre, né? A gente, na época, era o antepenúltimo estado com relação ao PIB, né? Se a gente pegar esse dado do PIB, que veio depois, mas pegarmos com relação ao orçamento estadual, que é um dado que você pode aferir a evolução econômica dos estados, Goiás era o antepenúltimo. Ao que parece, ele só superava o Piauí e o Mato Grosso. E então, chama a atenção um prédio bonito como o Teatro Goiânia, né? Que realmente consumiu recursos, né? Para ser terminado. E outro local também foi a Escola Técnica Federal de Goiás, que é a sua antecessora, é a chamada Escola de Aprendizes e Artífices, que foi criada em Goiás em 1910, que formava sobretudo sapateiros, artesãos. Hoje seriam cursos técnicos, né, para carpinteiros, esse tipo de ofício que se aprendia lá. E depois
ela veio para Goiânia e mudou o nome, chamando-se Escola Técnica Federal de Goiás. E lá também tem até hoje um marco lá na Escola Técnica Federal de Goiás. Tombado como patrimônio, exatamente, né? Um marco que faz referência aí ao batismo cultural. Nós citamos ali o Teatro Goiânia, também a Escola Técnica, o atual Instituto Federal de Goiás, ali pertinho do Parque Mutirama. E aqui fora do ar a gente comentava algumas coisas interessantes. Algumas lendas, né, que existem na história da cidade. Por exemplo, a questão do túnel, de um possível túnel que ligaria o Palácio das Esmeraldas até o Teatro Goiânia. E também até o Jockey Club, não é? Assim, não passa de lenda urbana. Há também uma supervalorização do primeiro palácio de Goiânia, a árvore que o Pedro Ludovico teria despachado a Moreira, entre outros aspectos. Por que existem essas lendas urbanas? De certa forma, falta uma... Nós temos uma necessidade de uma melhor preservação da nossa história, justamente para corrigir essas e outras distorções da nossa história que podem aparecer? Eu não sei, eu não saberia te dizer qual que é o motivo, né? Mas isso acontece, por exemplo, lá em Goiás, existe eu já ouvi, né? Uma versão de que entre a casa de fundição, que hoje funciona o Ministério Público de Goiás, né? Na cidade de Goiás, e a Igreja da Boa Morte também existia um túnel, porque essa casa fora, no passado, do Bandeirante Anhanguera. Então, também aí, com medo de ataque de índios e tal, eles teriam feito um túnel para servir de refúgio ou de fuga, né? Agora, o importante, Sarota, é a gente falar o seguinte: em 33, na inauguração da Pedra Fundamental, eu fiz um estudo, uma leitura aprofundada do discurso do interventor Pedro Ludovico. E a única pessoa que ele cita no discurso dele é uma figura totalmente esquecida da história de Goiás. Chama Benedito Velasco. Ele era um engenheiro estabelecido no Rio de Janeiro, radicado no Rio, mas oriundo de Goiás. Nasceu aqui e até foi colega do Pedro Ludovico no Liceu de Goiás. Depois ele se mudou para o Rio e conseguiu amealhar muito dinheiro, se transformou num grande construtor. Ele é a única pessoa citada. Nem o Getúlio é citado no discurso do Pedro Ludovico no dia 24 de outubro de 33. Interessante, quando a gente pensa numa figura política, não é? E solenidade, discurso, não é? As citações, geralmente elas tomam muito tempo ali, não é? Cita todo mundo que está presente, dá aquela olhada para o cerimonial, se olha, tem ninguém aí que esqueceu não, todo mundo foi citado. E uma curiosidade muito interessante essa, eu não sabia. Na realidade, uma coisa é a saudação, que ela é feita no início. Outra coisa é a citação do discurso. A saudação eu não sei como é que foi feita, porque isso não aparece. O que aparece é o discurso dele que foi lido na solenidade. E nesse discurso, a única pessoa que é mencionada é o Benedito Velasco. Mas tem algum significado especial essa citação que o Pedro Ludovico fez no discurso dele? Tem um significado especial, porque o Benedito Velasco foi uma figura-chave para conseguir, a meu ver, conseguir 2 arquitetos que conceberam o plano original de Goiânia. O primeiro deles é o Armando de Godoy e o segundo o Artílio Corrêa Lima. Para mim, o Velasco foi um protagonista fundamental para convencer esses profissionais a virem a Goiânia e estudarem aqui o ambiente, a região e, naturalmente, conceberem aí uma planta moderna, né? Com as concepções mais modernas do mundo. Então, sem dúvida alguma, o Benedito Velasco teve esse papel relevante e aí, como retribuição, né, a esse trabalho que ele fez, o Pedro Ludovico citou, aliás, a única citação, repito, feita no discurso dele, por uma personalidade. E o senhor tocou a respeito do Artílio Corrêa Lima, e é interessante, quando a gente pensa na história, o plano original que ele desenvolveu, o conceito de cidade-parque. Hoje nós temos vários parques na cidade, são alguns remanescentes, né, do que o Artílio ele projetou. Mas quando a gente pensa, eu falei há pouco da descaracterização, a gente percebe muito quando nesse conceito de cidade-parque, por exemplo, o Parque Botafogo,
ele era para ser um parque linear, chegando até no Jardim Botânico, não era para existir marginal como a gente conhece hoje. Mas eu trouxe essa questão ambiental, mas dá para a gente poder também associar essa descaracterização histórica, documentos perdidos, uma falta de consciência histórica mesmo aqui na cidade, nos seus primeiros anos, de preservar aquilo que estava sendo construído? Essa marca não é só de Goiânia, né? É do Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro a gente percebe pouco interesse, né, na preservação da nossa história. Ao contrário, e quando você vai na Europa, você gasta uma fortuna para conhecer o passado europeu. Mas no Brasil você desvaloriza, né? Ou valoriza pouco, não como você deveria valorizar. E as pessoas gastam uma pequena fortuna para conhecer o Paris, os seus museus, né? E enquanto aqui em Goiás, muitas vezes a gente não tem essa vontade de ajudar. Então, inclusive nesse aspecto, eu queria fazer aqui menção aos empresários que estão ajudando o Instituto Histórico. Nós fizemos a restauração, esses projetos todos, com a ajuda da iniciativa privada. E esses empresários têm realmente tido uma mentalidade diferente, tá certo? Até, assim, eu comparo muito com a mentalidade do norte-americano, né? Você pode ver que essas fundações, as fundações culturais mais importantes, elas são mantidas por empresas, por grandes empresários. Inclusive escolas, universidades também, né? Eles falam, fiz faculdade lá, fui bem sucedido, eu vou retribuir esse aprendizado. Então, quase a regra essas entidades serem mantidas pela doação, né? Por mecenas que ajudam essas entidades. Em Goiás, a gente precisa de ter também, no Brasil, de ter essa mesma ideia, essa mentalidade, porque isso desafoga o Estado, que precisa de ter as suas demandas, né? Na área da saúde, na área da educação, da segurança pública, e eles tomam conta e existe um pertencimento, como você falou no início, um pertencimento muito mais forte da comunidade com esses objetivos culturais e preservacionistas. Pelo fato de o pertencimento propiciar ou ser fomentador de uma construção de identidade? Sem dúvida alguma, né? O que nós somos é a identidade, né? Sem essa, a gente não é nada. E um Estado, ele se fortalece muito com a sua identidade. Por exemplo, Goiás hoje, como eu falei no início, era o antepenúltimo Estado economicamente falando. Hoje nós já somos estamos no terço mais importante. Somos de 27 unidades federativas, nós somos o 9º. E estamos avançando a cada dia. Penso que aí nos próximos 20 anos possamos chegar aí entre os 5 mais importantes. E nós temos que ter também uma evolução cultural forte para sustentar essa evolução econômica. Nós temos que ter uma identidade forte. Inclusive, esse projeto aqui do Goiás Mais 300... Vamos aqui mostrar, então, para quem está com a gente, acompanhando, colocar aqui mais perto. Olha aqui, ó. Então, Goiás Mais 300, reflexão e ressignificação. Doutor Jales, o que significa? Vou começar deixar bem aqui à frente para que o pessoal de casa possa ver. Eu vou começar com esse desenho. Esse desenho é a imagem mais antiga de Goiás, conhecida. Essas imagens rupestres, eles foram descobertos numa caverna na cidade de Serranópolis, sudoeste goiano. E calcula-se que eles tenham em torno de 13 mil anos. O método carbono 14, que é para você aferir com mais segurança a data desses desenhos, bateu mais ou menos em 13 mil anos. Então, o projeto chama Goiás Mais 300. O mais não está aí à toa. É porque o 300 é alusivo à chegada do Bandeirante Anhanguera, que ele chegou aqui em Goiás em 1722. O Instituto não podia deixar passar uma data redonda e tão marcante para Goiás sem discutir, sem refletir sobre esses 300 anos, mas não desconsiderando os 13 mil anos de povos originários que já habitavam essa região. Então, o mais é isso, né? Os 300 do Anhanguera, sem desconsiderar as populações que já estavam aqui, e esse desenho chama a atenção para exatamente isso, e a reflexão e a ressignificação, não só a celebração. Mostrando aqui, então, agora
para todo mundo aqui em um outro ângulo. Está aqui, então, Goiás mais 300. Quem se interessou, como pode ter acesso a esse conjunto de obras? Ele é vendido no ICEB, no Instituto Bernardo Welles, sediado no Jardim América. E agora a gente lançou 3 livros. Você está sendo presenteado com a trilogia. Muito obrigado. A trilogia ela é sobre história, memória e patrimônio, e o terceiro livro, geografia. Agora, em agosto, nós iremos lançar outra trilogia sobre os cronistas e viajantes que percorreram Goiás, sobretudo no século XIX, a literatura goiana e os povos originários, um livro sobre os povos originários. E aí, consecutivamente, vamos editando o livro semestralmente até completarmos 18 anos. De tal forma, Staroto, que o objetivo nosso é que daqui a 100 anos, quando a geração dos 400 estiver aqui, eles saberem como é que a geração dos 300 pensava Goiás. E é muito interessante, pensando no aspecto que nós falávamos de preservação histórica, e aí correlacionando não apenas aqui o conjunto da obra, e com os próprios símbolos, né, que falamos no bloco anterior, os símbolos desse batismo cultural, alguns símbolos originários aqui da construção de Goiânia. Me preocupa muito a situação atual do centro da cidade, o centro que ele, de certa forma, está descaracterizado, é um centro que, quando se fala em revitalização, muito se pensa no aspecto físico e menos pessoas, e a gente percebe um distanciamento. O que a gente pode refletir sobre esse assunto nesses 81 anos do batismo cultural de Goiânia? Sem dúvida alguma, você levantou um ponto muito importante, Traúto, que é a requalificação do centro, né? Nós demos o pontapé inicial, que foi essa requalificação da Casa Rosada. Eu acho que ela contribui, né? O prédio também do TRE foi restaurado, o prédio dos Correios foi restaurado, e agora penso que esse ano aí a Prefeitura deve terminar essa obra do anel interno da Praça Cívica. E aí sim transformarmos esse local num local super aconchegante para a família poder viver, né? Usar esse espaço nos finais de semana e no dia de semana ser um espaço também de congregação das pessoas, né? Que esse é o objetivo do centro, né? E ainda mais num centro lindo como o nosso, na Praça Cívica. Eu, por exemplo, acho bonito os palácios, os prédios que estão ali ao seu redor. A cidade de Goiás também, sempre falando da cidade de Goiás, né? É a nossa referência, né? A nossa referência, né? O primeiro núcleo urbano do estado de Goiás, né? E agora eu tive lá passamos recentemente lá para ver lá essa restauração do Palácio da Instrução, que foi a primeira sede do Instituto, e também o centro lá está muito bonito, o centro histórico. Eu acho que a Prefeitura tem cuidado bastante daquela região, e também o IPHAN. Queria fazer aqui menção ao Pedro Wilson, né, que assumiu recentemente o IPHAN. O IPHAN tem feito um trabalho muito, muito bonito, muito significativo, não só na cidade de Goiás, mas em outros centros históricos como Perinópolis. Eu quero aqui deixar o meu registro, os meus parabéns ao trabalho do IPHAN. E na preservação histórica, né, nesse sentido aí da reflexão do centro, nós temos uma beleza que está escondida atrás de fachadas no centro. E temos legislação já aprovada no município de Goiânia, a lei da fachada limpa, né? E nós temos um conjunto arquitetônico muito bonito, o Art Deco, desenvolvido lá no início de Goiânia, mas também que está escondido e quem é de fora muitas vezes não conhece, né? Essa beleza que está ali escondida e até o cuidado de alguns prédios. Eu me lembro, por exemplo, de alguns prédios ali na Rua 8. Os prédios, eles estão ali, além com aquelas fachadas muito agressivas, né? Letras muito grandes, o próprio cuidado. A gente vê vidro quebrado, a pintura descuidada, e aí já imagina a parte interna. Se no lado externo está assim, como está lá dentro, né? Essa estrutura. Esse algo aparente também penso que faz parte da construção dessa identidade que está escondida, de certa forma. Exatamente, e às vezes até a gente pode tentar convencer os nossos vereadores, né, para que aloquem emendas parlamentares, né, para a requalificação desses imóveis, né, valorizando aí naturalmente a cultura. Com relação à preservação, eu queria também chamar a atenção e observar que a gente fez o pedido de tombamento da ponte Epitácio Pessoa. Ela em Pires do Rio. Em Pires do Rio. Nós fizemos o ano passado o pedido ao IPHAN
para que tombe essa ponte como patrimônio nacional. Pelo seu valor, é o único remanescente como ponte da Estrada de Ferro Goiás, né? Que é a primeira estrada de ferro que cortou o nosso território. Haviam outras 3 pontes, mas elas foram ou desmontadas ou estão submersas por unidades hidrelétricas, né? Por reservatórios de hidrelétrica. Então, a única que sobrou foi a de Pires do Rio. E aí, o objetivo nosso, no futuro, se caso a gente consiga requalificar esse bem, voltarmos até para agitarmos a memória ferroviária, que é bastante afetiva, sobretudo naquela região, né, de Pires do Rio, de Catalão, de Ipameri, que é cortada pela linha ferroviária. A gente fazer ali um passeio turístico de 20, 30 quilômetros, para as famílias de Brasília, de Goiânia, né, e as famílias do entorno ali, levarem os seus familiares e aí fazer um passeio no sábado, domingo, agradável, né? Final com um restaurante. Então, eu acho que a gente já está vendo isso aí em vários locais do Brasil, mas em Goiás a gente não tem ainda. Então, eu acho que com a requalificação dessa ponte, a ponte Epitácio Pessoa, que ela foi edificada, inclusive, foi inaugurada em 1922, né? Fez 100 anos no ano passado, e a gente precisa de ter essa referência lá. E aí, voltando aí... E tem tudo a ver, assim, vocês mas o pessoal está falando lá de Pires do Rio. Gente, tem tudo a ver com Goiânia pelo seguinte aspecto. A Estrada de Ferro Goiás foi... E aí, eu sou entusiasta, me perdoe aqui até fugir do assunto. Eu sou entusiasta, pesquiso sobre, né, a Estrada de Ferro Goiás. É uma pesquisa, assim, que... Do coração. De coração. Comecei a trabalhar no assunto em 2008 ainda, né? E até hoje vai. A Ponte Epitácio Pessoa, lá em Pires do Rio, porque havia um povoado pequeno à margem esquerda ali, que era Roncador. Então, se criou ali uma estrutura de 1914, quando chega a Estrada de Ferro ali em Roncador. Fica esse período até 1922, como o senhor citou, até que vem a construção de Pires do Rio. Depois vem o processo até a construção da linha em Anápolis. Chega em Anápolis em 1935. Com a mudança da capital, o projeto é modificado e aí temos a construção do ramal de Goiânia, que começa ali na década de 40, vai até 1900... E aí eu falei de lenda, né? Chega até uma outra lenda. Nós não temos uma referência oficial da data de inauguração da estação ferroviária de Goiânia. A data... uma das prováveis datas é o 7 de setembro de 1950 já, mas não há uma precisão, fazendo a pesquisa aí nos registros históricos, nos jornais da época, você tinha uma data prevista para inaugurar, e aí encontrei uma publicação num dia anterior, porém, a gente não tem a referência precisa, né, da inauguração no dia seguinte. Mas fechando aqui esse raciocínio, grande parte mesmo da estrutura urbana de Goiânia foi pensada numa proximidade com a estrada de ferro. Então tem tudo a ver. Estamos falando essa ligação ferroviária lá em Pires do Rio, chegando até aqui no ramal de Goiânia, que foi um ponto de fomento e do desenvolvimento aqui da cidade de Goiânia. Sem dúvida alguma. Eu estou aqui abismado com o seu conhecimento sobre a ferrovia em Goiás. Você é realmente um estudioso, conhece dados minudentes, né, sobre esse assunto. E, na realidade, o traçado original, a ideia original, era que ela tocasse o Araguaia. Porque aí a gente faria uma ligação entre o Rio de Janeiro e Belém do Pará. O modal ferroviário, né, ligando o Rio de Janeiro, capital federal, então, até o Araguaia, e do Araguaia o modal hidroviário até Belém do Pará. Essa era a concepção, mas nunca foi alcançada, né? Porque ela parou na cidade de Goiânia, com o ramal de Goiânia. Foi feita uma curiosidade, uma terraplenagem até Trindade e havia liberação até Paraúna na década de 70 ainda, mas aí tivemos a mudança de política ferroviária, a erradicação de Campinas, depois Goiânia, e aí o fato que nós conhecemos hoje. Inclusive, aqui na Sagres nós trouxemos uma curiosidade há pouco tempo, que ainda chegam trens em Goiânia, ali na região do Jardim Novo Mundo. Né? Nós mostramos aqui ainda
ainda chegam algumas composições para abastecimento de combustível. Um combustível mais grosso, aquele óleo para fazer, que é usado na massa asfáltica, é o único tipo de carga que ainda chega aqui em Goiânia. Exatamente. Inclusive, você vê tanto que é importante, né? A cidade de Pires do Rio, ela tem esse nome porque o ministro que inaugurou lá a ponte foi o ministro João Pires do Rio, né? Então, Ministro da Aviação. Ministro da Aviação e Obras Públicas. Então, quer dizer, em homenagem a ele, foi colocado o nome de Pires do Rio. E Ronca, você lembrou bem de um povoado que desapareceu, porque, na realidade, é o seguinte, o ponto final, o ponto terminal da linha ferroviária explodia. Porque tudo que era produzido em Goiás, sobretudo de bens primários, né? Alimentos, né? Carnes, etc., tudo era levado para o ponto terminal para chegar, né, aos centros mais dinâmicos da economia, sobretudo o Triângulo Mineiro, né, e São Paulo. Então, aquilo explodiu, o Roncador explodiu. Mas quando a linha de ferro avançou, chegando em 2022, né, em Pires do Rio, aquilo ali teve uma decadência imensa, né? E hoje eles são só ruínas, né? Não sei se você esteve lá recentemente. Não, já faz algum tempo. Faz algum tempo, mas são só ruínas, né? Então, é interessante você ver. E outra coisa também interessante, Traiuto, é a gente perceber que Minas não queria que Goiás tivesse a linha ferroviária, né? Não. Ela relutou bastante. E a gente só conseguiu que a estrada de ferro avançasse pelo território goiano pela assunção do Leopoldo de Bulhões no Ministério da Fazenda. Né? Não na primeira vez, mas na segunda, porque ele foi ministro da Fazenda 2 vezes, no governo Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, e depois no governo do Nilo Peçanha, que era vice do Afonso Pena, né, que até a ponte de Lumbiara tem o nome Afonso Pena. E aí ele faleceu e assumiu o Nilo Peçanha. E aí chamou o Leopoldo de Bulhões para ser ministro da Fazenda novamente. Aí sim, com essa força, né, poderosa, no cargo mais importante do Estado Federal, o Leopoldo de Bulhões pôde contrabalançar a força de Minas e determinar que a estrada de ferro avançasse, chegando até a Goiandira, Catalão, enfim. Bom, nós estamos aqui chegando ao final já do Conexão Sagres. Fizemos aqui passamos aqui pela Estrada de Ferro também. Eu disse assim, eu sou entusiasta, eu sou apaixonado mesmo pela... Então, esse projeto aí da gente voltar aí a ter um trecho de 20 quilômetros aí, te embala o coração. Com certeza, com certeza. Mas eu queria fechar aqui esta edição que é tão especial, sobre os 81 anos do batismo cultural, falando um pouco também sobre os 90 anos de Goiânia e outros aspectos, né, que envolvem a história de Goiás. Que mensagem que o senhor poderia deixar aqui ao público da Sagres, né, que acompanha aqui o Conexão, a respeito dessa referência dessa data, pensando em tudo isso que nós falamos, não só na referência da data, mas pensando na preservação, na construção. Essa construção ela é contínua, eu penso dessa forma, da identidade com os nossos elementos culturais. Eu acho que, obrigado pela oportunidade, né, nossa última intervenção. A minha mensagem é a seguinte: Goiás é um estado que tem toda a vocação para ser um dos grandes protagonistas do Brasil, sobretudo pela sua localização estratégica, né? Que antigamente era um peso, né? Goiás estava um estado muito insulado, muito longe, né? dos grandes centros econômicos, sobretudo situado no litoral, mas hoje é um estado estratégico. Então, nós temos a vocação para sermos, certamente, um protagonista na Federação Brasileira. E, conjugado a isso, nós temos também que ter um protagonismo cultural muito forte. E nós temos uma história muito importante, muito relevante, sobretudo porque nós fomos, no recuado oeste brasileiro, uma sentinela avançada. Né? A cidade de Goiás estava exatamente no limite no Tratado de Tordesilhas. Então, foi um porto seguro que os bandeirantes também tinham a missão de avançar o Império Português para o oeste. E o objetivo, na realidade, era chegar até o Pacífico. Né? Você imagina só o Brasil sendo igual é hoje os Estados Unidos, sendo ligado pela costa do Oceano Atlântico e pela costa do Oceano Pacífico. Né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas o nosso país, ao mesmo tempo, também é uma dimensão continental, né? Aquele território que era só metade passou a ser o todo de 8 milhões de quilômetros quadrados, o que é um gigante, né? O quinto maior país do mundo.
E Goiás, nessa perspectiva, tem essa vocação para ser não só um protagonista econômico, mas um protagonista cultural. Até porque, se tivermos a identidade nossa preservada, nós teremos muito mais sustentabilidade, muito mais segurança para desenvolvermos essa nossa vocação. Muito obrigado, um abraço. Agradecemos aqui a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Jales Mendonça, e agradecemos também a sua audiência aqui no nosso Conexão Sagres, a cada semana, às quartas-feiras, às 18h, sempre com um assunto relevante para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima edição aqui do Conexão Sagres. Conexão Sagres.